Boa noite. Vamos dar um tempinho enquanto o Instagram vai chamando as pessoas e enquanto eu vejo se está tudo bem aqui no YouTube. Temos duas pessoas no YouTube. Queria saber se está tudo bem, se vocês estão me ouvindo. Por gentileza, se vocês pudessem responder. Na semana passada eu esqueci de testar o áudio e aí não estava funcionando direito, mas hoje eu já fiz esse teste. Mas ainda assim, eu gostaria que vocês me confirmassem se tá tudo certinho, por favor. Bem-vindos a mais uma live. Deixa eu só checar se tá tudo bem por aqui. Acho que tá funcionando certinho. Bom, vamos começando então, né? Já que ninguém respondeu. Bem, gente, essa é a nossa live de número 27. Tem alguém novo por aqui? Alguém pela primeira vez na live? Alguém que nunca participou das lives da CGPHD? Digita eu aí, por favor. Jussara, é sua primeira vez aqui, Jussara. Bem-vinda. Mais alguém pela primeira vez? Não? Bom, tem umas pessoas aqui que eu não me lembro de já ter visto, mas talvez, né, já tenha participado, às vezes entra muita gente e eu não consigo ver todo mundo, né? Consigo ver mais assim no comecinho. Bem, gente, então como eu vinha falando, né, essa é a nossa... Ó, Luciana. Bem-vinda, Luciana. Essa é a nossa live de número 27, tá certo? Toda quinta-feira, às 20h30, tem live aqui no canal da CGPHD. Quando eu tenho visita, né? Normalmente a gente faz só no Instagram, mas quando eu faço a live sozinha, daí eu faço simultâneo Instagram e YouTube, porque nem todo mundo, né, tem Instagram e etc. E, e normalmente eu trago algum tema, eu pergunto pra vocês antes, né? Ou eu trago algum tema assim que eu acredito que seja importante compartilhar com vocês, mas sempre são temas ou voltados à pós-graduação ou voltados à escrita acadêmica. E hoje, né, eu fiz uma enquete essa semana que bombou, por sinal, muito obrigada por quem respondeu, perguntando se vocês topariam que eu fizesse uma live sem roteiro, onde fosse um aulão de dúvidas, onde vocês trouxessem as dúvidas e vocês conduzissem aí a live, né, trazendo as perguntas e eu ia respondendo para vocês. E as pessoas gostaram e toparam, então esse é o nosso objetivo aqui hoje. Hoje eu estou aqui sentadinha com a minha água aqui do lado, só esperando vocês mandarem as perguntas que eu vou responder. E já quero dizer, né, que nenhuma pergunta é simples, nenhuma pergunta é besta. E assim, sintam-se bastante à vontade para perguntar tudo o que vocês quiserem. A dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outras. Ah, muitas pessoas, né? Às vezes têm orientadores muito ocupados, que têm pouco acesso, então às vezes estão aí cheios de dúvidas e gostaria de ter alguém a quem perguntar. Então, é, quero né, dizer que estou à disposição. E aquelas pessoas que têm vergonha de perguntar, é, enfim, que por N motivos aí, não conseguem tirar suas dúvidas, esse é o momento, certo? Então, estou aqui esperando vocês mandarem as dúvidas. Como eu disse, qualquer dúvida é dúvida, tá bom? Qualquer dúvida sobre a escrita acadêmica eu vou tirar aqui com vocês. Podem mandar brasa aí. Ok.
E aí, galera, cadê as perguntas de vocês? Tem alguma lista de conectores para a escrita acadêmica? Muito bem, Vitória. Obrigada por ter dado o start aí, né? Bem, tem, né? Na verdade, assim, como que eu fazia? Essa questão de conectores, ela é importante, porque nem sempre a gente consegue costurar muito bem um texto, né? Eu sei que essa é uma grande dificuldade. Como que eu fazia antes? Então eu vou falar como eu fazia antes, que serve para vocês, e vou falar de plataformas que eu encontrei depois. Antes o que eu fazia era, à medida que eu vou lendo os textos e eu encontrava um conectivo interessante, o que era que eu fazia? Eu ia lá e anotava no post-it. Então, se vocês verem a minha mesa é uma bagunça, cheia de post-it, grudada assim na parede, no meu computador, porque eu ia anotando esses conectivos, certo? E sempre ajudou bastante. Então, tô aqui escrevendo tal, aí às vezes a gente tá no flow, né, escrevendo, aí vem a ideia, mas faltou conectivo, olha aqui no meu post-it, já vi, acabou, certo? Então, essa é uma coisa que eu sempre fiz, mas existem alguns sites, tá, que eles fornecem listas mesmo, para qualquer parte do seu texto, seja na introdução, no resultado de discussão, na metodologia. Então, para cada situação que o seu texto tenha, existem listas de conectivos, de frases que você pode usar para começar esses textos. Então, um deles é o Academic Phrase Bank, certo? Anotem aí. Academic Phrase Bank é um banco de frases gratuitas, certo? Da Universidade de Manchester, na Inglaterra. E tem essas frases. Tem esse banco online e tem também um e-book disponível na Amazon com mais frases ainda, mas o gratuito já é suficiente, tá? Tem também na base de dados da Springer, tem também uma lista, certo? Então, assim, são termos em inglês, mas eles podem ser traduzidos e podem ser também usados para os textos em português, tá certo? Eu não sei porquê, mas não está transmitindo aqui no YouTube. Deixa eu ver o que aconteceu. Vamos ver se agora vai. Enfim, vamos ver. Tem mais perguntas, eu vou já olhar aqui. Vamos ver quem mais perguntou. Juliane dando parabéns, obrigada. Não sei pelo que, Ju. Diz aí pra mim o que foi que aconteceu. Outra pergunta. Se escrever um resumo para congresso com parte do artigo que estou escrevendo, perde a exclusividade? Não, é bastante comum que a gente pegue um trabalho, né, de congresso e depois leve ele para o artigo. Por quê? Porque o trabalho de congresso, às vezes, ele é só um pedaço, né, do artigo. E daí depois a gente compõe o artigo inteiro para fazer a publicação. Então, não vai perder a exclusividade, certo? Inclusive, mesmo que o seu trabalho fosse uma patente, aí tudo bem. Para patente já é um pouco mais delicado, certo? Perde sim a exclusividade, mas para patente a gente tem o direito que a gente chama de período de graça de 1 ano. Então, se você apresentou no Congresso e dentro de um prazo de 1 ano você correu para fazer a solicitação de depósito da patente, ainda assim você consegue fazer a solicitação, certo? Então, pode tacar brasa aí mandando os resumos de vocês para os congressos. Como destravar no momento da escrita acadêmica? Vamos lá. Foco, né, gente? Eu acho que foco é a palavra, mas como ter esse foco? Então, eu acho que aqui a grande questão é a organização, tá, Jussara? Como que eu fazia, assim? Normalmente, até uma vez me perguntaram assim, você procrastina muito? Sim, eu tenho um negócio que eu não paro de ver meu celular. Toda hora eu vou olhar meu celular, tá? Então, se tiver um e-mail que chegou, eu vou ler. Se tiver uma mensagem que chegou, eu vou ler. Mas assim, quando eu estou escrevendo, eu consegui manter o foco de que forma? Roteirinho, gente, anotando tudo no papel. Então, assim, eu acho que antes da gente começar a escrever qualquer coisa, a gente precisa organizar as ideias, né?
O que é que eu preciso escrever? Ah, eu tenho que escrever a minha tese. Ok, o que é que eu tenho que escrever na minha tese? Aí vamos lá, estrutura do texto acadêmico, introdução, revisão de literatura, objetivo, metodologia, resultado de discussão, que mais? Conclusão, né? Organizar referências, mas enfim, tudo que tem que fazer ali do seu texto. Então, anota tudo que que é que eu tenho que fazer? Anota tudo no papel. Ok, vamos organizar, fazer ali um esboço, um esqueleto, né? Da introdução, o que é que eu tenho que escrever? Você anota. Eu tenho que escrever isso, isso e isso, né? Então, em outros vídeos eu já falo, né, qual é a estrutura, perguntinhas que vocês podem se fazer para escrever cada parte do texto acadêmico. E, enfim, depois vocês podem dar uma fuçada nesse material. Pronto, outra coisa que trava muito, eu acho, é na hora que vocês vão escrever o resultado da discussão. Por quê? Porque deixa para arrumar os resultados enquanto está escrevendo. E aí a gente perde totalmente o foco, certo? Então, assim, antes de escrever o resultado da discussão, arruma todos os gráficos, todas as tabelas, todas as figuras que você vai usar. Por quê? Porque na hora que você está ali no momento de fluxo, né, de flow da escrita, é só vir inserir a imagem e já, né, seguir o raciocínio do que você precisa escrever, olhar no seu caderninho o que é que você tem que abordar ali. Eu gosto de arrumar, né, as minhas imagens todas em um PowerPoint. Então, quando eu pego ali aquele PowerPoint, eu já tenho tudo, já tenho o nome da figura, já tenho os pontos mais importantes que eu tenho que discutir naquele trabalho. Então, assim, realmente facilita, fica algo mais operacional e requer só a leitura. Ah, eu vou precisar de uma referência para justificar isso daqui. Então, eu vou aqui rapidinho pesquiso, tá? Então, eu acho que isso ajuda mais a destravar quando a gente tem uma organização. A gente sabe já o que vai fazer, certo? Gostaria de saber um pouco mais sobre as diferenças de resumo simples para resumo espiando, mas eu acho que é expandido, né, Cláudio? Vamos lá. Um resumo simples, gente, é aquele resumo que normalmente a maioria dos congressos pedem, tá? É um congresso ali de, no máximo, 500 palavras, né? Para artigo, normalmente são 200, mas para congresso, normalmente são 500 palavras. Isso não dá mais do que uma página. E você precisa mesmo fazer um retrato, não uma fotografia ali do seu trabalho. Então, é você ler o seu trabalho inteiro, o que é que eu já tenho escrito do meu trabalho, né? Se você já tem aí um TCC, se você já tem Cláudio, né? Eu conheço, então provavelmente é um TCC. Leu aí seu TCC completo, seu artigo completo. Escreve isso em 500 palavras. Então, se você fosse contar a história do seu trabalho para uma pessoa, tá? Você precisaria começar dizendo ali, né? Um contextozinho, uma introdução. Depois você precisaria ir para o objetivo, dizer o que é que você pretende com o seu trabalho. Não coloca a discussão, só os principais resultados e conclui respondendo o objetivo. Isso é um resumo simples, tá? E precisa, sim, atender ao número de caracteres do evento, tá? Porque senão seu trabalho vai ser reprovado, porque ele está mais extenso do que o necessário. Então, isso seria um resumo simples. Já um resumo expandido, ele já tem uma estrutura de um artigo científico, certo? Aí o número de páginas vai variar. Eu já vi de 4. Dos eventos que eu já participei, normalmente eram 4 páginas. Mas já vi também, né, eventos que pedia de 3 até 5 páginas. Então é uma estrutura de um artigo, você vai ter mais espaço para escrever uma introdução, você vai ter o espaço ali de colocar o objetivo, você vai ter um espaço para destrinchar um pouquinho mais a sua metodologia, você pode fazer uma breve discussão dos seus resultados, coisa que não precisa fazer no resumo simples, certo? E você vai ter uma conclusão normal. Então a estrutura sempre vai seguir a mesma, mas no resumo expandido você tem mais espaço para poder, né, explorar melhor o seu trabalho, tá? Então o resumo expandido é mais como se fosse um artigo simples, tá bom? Vamos ver se tem mais. Oi, Tati, tudo bem? Se for uma pesquisa que não tem outros trabalhos parecidos, essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque tem pesquisas, né, que são inéditas, que elas foram conduzidas ali pela primeira vez. E existe mesmo escassez de literatura para aquele tema. Então, o que fazer nessa situação? Jogar limpo, certo? Escrever ali na discussão que você está trabalhando com um tema bastante novo, né? Que ainda não existiram trabalhos precedentes, ou seja, trabalhos anteriores, e que por isso a literatura ainda é escassa sobre isso.
Mas ainda assim, às vezes você encontra uma coisinha ou outra para colocar, mas deixar claro que a literatura é escassa e por isso que não deu para fazer, né, uma discussão mais conversada com outros trabalhos, digamos assim. Como utilizar informações do próprio artigo aceito na tese? Como assim? Não entendi a pergunta. Seria para citar o próprio artigo na tese? Para resumo, ó, Tati já viu expandido de 2 páginas. Então, varia um pouquinho aí esse número, né? Vamos ver se a colega aqui, se Gabriele, eu não entendi direito a pergunta. Como utilizar informações do próprio artigo aceito na tese? Seria citar o artigo, não sei. Vamos ver se ela vai responder para ficar mais claro aqui para mim. Hein, Gabriele? Enquanto isso, gente, vão mandando mais perguntas. A gente ainda tem um tempinho bacana aqui, tá? Deixa eu ver se ela responde aqui. Quem tá no YouTube tá conseguindo acompanhar? Porque pra mim aparece aqui que tá ao vivo. Aí eu queria saber se tá tudo ok, porque ninguém falou nada ainda estranho. Bom, enquanto ela não responde, vamos lá. Eu acho que ela quer dizer assim, se ela for, por exemplo, ela tem o artigo, né? E ela tem a tese. Então, se ela quiser referenciar, pode referenciar, certo? Você vai fazer a referência é igual você faria com qualquer outro trabalho. Vai trazer ali o texto para discussão, vai mostrar como o trabalho foi feito, e daí se o trabalho foi exatamente igual à tese. Acho que dá para ficar mais claro, né? O trabalho oriundo dessa tese foi publicado na revista tal, e aí você traz essa discussão, ou você pode trazer até os artigos que você citou no seu artigo para fazer a discussão, você também pode trazer para sua tese sem ter problemas, tá certo? Em que tempo tem que ser feita a escrita? Olha, não tem tempo. Mas assim, quanto maior antecedência você fizer isso, né? Com certeza vai ser melhor para você. Por quê? Porque você vai ter um tempo hábil maior, né? Para refletir mais, para revisar mais o trabalho, fazer na pressa ajuda a travar também, então a gente fica muito ansioso e aí dá uma travada, e, enfim, vai virando uma bola de neve, vai dificultando cada vez mais a escrita. Então, fazer com folga é a melhor coisa. Inclusive, tem uma dica, né? Uma coisa que eu observei, na verdade, avaliando muitos trabalhos de mestrado e doutorado, que é assim, e até de TCC também. O que acontece? Os alunos, eles escrevem, tá? Os textos, beleza. Escreveu, dão um duro aí para escrever, porque, né, enfim, não é tão fácil, embora não seja impossível, mas, né, algumas pessoas se enrolam um pouco mais. Mas, assim, quando faz o PowerPoint e vai fazer a apresentação, parece que o aluno entendeu tudo do trabalho. E quando a gente vai ler a parte escrita, parece que o aluno estava confuso. Então, quando você me pergunta com quanto tempo fazer, qual é a minha dica para você? Se você tiver tempo, sabe o que é que você pode fazer? Escreve a parte escrita, tá? Escreveu tudo, revisou várias vezes, não consegue colocar mais nada, você sente que ali você já deu o seu melhor. Beleza. Então, antes de enviar para o orientador, antes de enviar para a banca, faz o teu PowerPoint, certo? Faz o PowerPoint, lê o trabalho, monta o seu PowerPoint, revisa tudo, ensaia a apresentação e pensa: será que agora, né, quando eu montei aqui o PowerPoint, que eu visualizei tudo, que agora eu tenho uma pesquisa, né, inteira na minha cabeça, será que se eu voltar para o texto eu não consigo deixar ele mais claro? E aí você volta a fazer mais uma leitura no texto. Eu tenho certeza que você vai conseguir deixar mais alguns detalhes um pouco mais claros. Sabe por quê? Porque
quando vocês apresentam, a gente vê que vocês sabem. Por que que no texto está meio enrolado? Então, ter tempo para fazer uma revisão mais criteriosa desse tipo engrandece demais, né? E quanto menos coisas a banca pergunta para o aluno, melhor. Porque você passa ali por um momento de qualificação e defesa muito mais relax, né? E tem coisas que são evitáveis. E são essas coisas evitáveis que eu procuro falar aqui na CGPHD. Questão de formatação, questão do que escrever em cada parte do texto. Então, se você me acompanha, né, e acompanha todas essas dicas e aplica direitinho no seu trabalho, tenho certeza que você vai passar aí por uma defesa muito mais tranquila, certo? Porque coisas previsíveis você já vai ter eliminado do seu texto. Vamos ver aqui as outras. Tô gostando de ver, hein, pessoal? Tudo bem. Na escrita de um artigo, você considera mais prático escrever todo em português e depois fazer a tradução ou fazer direto em inglês? Direto em inglês, tá? Por que direto em inglês? Primeiro porque o jeito de escrever em inglês, ele é diferente do jeito de escrever em português. Em português a gente se enrola demais para falar as coisas. Em inglês as coisas elas são muito mais diretas, tá? E daí quando a gente faz a tradução, às vezes fica meio sem sentido. Então vale a pena se esforçar um pouquinho mais e escrever direto em inglês. Como fazer isso? Ah, eu não sei fazer inglês. Não tem problema, gente. Leitura é a chave de uma boa escrita, certo? Quando você lê muito, você vai pegando quais são aquelas frases, né? Como que as frases são construídas, tá? Então, leitura é a base para você conseguir escrever em inglês. Eu escrevi meu TCC. Meu TCC foi um artigo, eu escrevi direto em inglês. Foi fácil, Paula? Não, eu também não sabia. Mas assim, eu consegui fazer. Se eu conseguir, você também consegue, tá? Como que eu fiz? Baseado em leitura, lendo, vendo como que outros trabalhos faziam. Claro, né, tendo o maior cuidado do mundo para não cometer plágio, mas observando como as frases eram estruturadas, certo? Depois, traduzir, gente, não precisa ter vergonha de usar o Google Tradutor, certo? Ah, não sei uma palavra como é que escreve em inglês. Google Tradutor. E aí você vai procurar depois nos artigos se esse termo realmente é comum nos artigos, porque pode acontecer do Google Tradutor trazer aí um termo que não seja tão comum, certo? E aí dá uma conferida só. Você vai estar escrevendo, você vai estar em contato direto com vários trabalhos. Traduzir. Então tem o Google Tradutor. Ah, e para fazer correção de gramática, né? Para fazer correção de gramática tem um site maravilhoso, embora ele seja pago, mas a versão gratuita dele tem muitos recursos que a gente consegue usar. Eu não tenho a versão paga dele, mas eu uso demais, que é o Grammarly. Vou falar, né, ao pé da letra para vocês anotarem aí. Grammarly, certo? Grammarly, certo? Grammarly, tá? E assim, além dele fazer revisão de plágio, ele faz também a revisão de gramática. Então, é maravilhoso, ajuda demais. Então, dá para fazer sim a escrita direta, certo? Além de você economizar tempo, você vai escrever muito melhor, o seu texto vai ficar muito melhor do que se você fizer, né, a escrita traduzida. Primeiro português, depois inglês. Por que eu digo isso? Porque eu já tenho anos de experiência nisso, né? Já tem muitos anos que eu escrevo artigo e eu sempre escrevi direto. Claro que era o inglês bem The Books on the Table, um inglês bem, né, ruim, mas depois a gente mandava na época, mandava para os revisores de inglês, nativos, etc. Normalmente a gente tem esse hábito, né, sempre manda. Mas assim, para minha felicidade, os meus últimos artigos eu já consegui publicar sem precisar da revisão de um nativo. Então, meu último artigo mesmo que eu publiquei esse ano foi uma revista A1 de fator de impacto 6.3 e não teve revisão nenhuma de nativo, certo? Foi tudo a gente que escreveu, assim, foi artigo oriundo de um TCC de uma aluna minha. Ela escreveu, eu fiz a revisão, outra colega também fez a revisão do texto inteiro, coisinhas que ela pegou ali de erro também. Usamos o Grammarly e deu super certo, publicamos numa revista maravilhosa. Então, assim, dá certo, tá? Então é isso. Se esforcem para conseguir escrever em inglês. Isso ajuda até você conseguir aprender mais o próprio idioma. Como eu registro no Lattes os conteúdos do site ou do blog? Então, Tati, inclusive, as coisas do meu blog eu acho que eu nem atualizei ainda lá, boa pergunta. Mas assim, tem uma parte lá de mídias sociais. E se eu não me engano é na parte de
produção e popularização da ciência. Aí lá tem uma parte de mídias sociais e daí dá para colocar, porque eu já coloquei entrevista de revistas, entrevista para sites, essas coisas, foi lá naquela seção, tá? Então eu acho que vai ser por ali. Artigos que as citações têm o nome do autor e o ano, não tem o número de páginas. Qual o motivo? Olha, isso são questões de editoração, né? Da revista. Quando isso acontece, é complicado da gente fazer a citação ou de colocar, né, no próprio currículo Lattes. Então, o que é que eu faço? Eu vou direitinho na revista, olho se realmente não tem. Se eu não encontrar de forma alguma, né? Se lá em cada página do artigo não tiver qual é esse número, aí eu vou ali e coloco, por exemplo, digamos que o artigo tenha 10 páginas. Então eu coloco ali de 1 a 10, porque a gente precisa preencher esse dado, né? Mas antes eu checo direitinho no site, checo direitinho no documento, porque às vezes está escondido de alguma forma, né? Mesmo se for, por exemplo, de 2 anos de trabalho científico ou mais. Em que contexto, Henrique? Provavelmente foi de algo que eu já falei, mas aí foi em relação a que essa sua pergunta? Vamos ver aqui se Henrique responde. Pois é, Tati, quando a gente corrige a tradução dá muito mais trabalho mesmo. Aquele inglês com a ajuda do Google. Todo mundo, né, faz isso, gente, pelo amor de Deus. A extensão do Grammarly também ajuda demais, até para mandar e-mail, né? Quando eu vou mandar e-mail também pro exterior, eu também vou lá, vejo se tá tudo escrito certinho. Na hora de traduzir uma referência, não colocar direto do nosso trabalho, ler antes. Apareceram umas expressões bem estranhas. Pois é, tem que fazer uma revisão criteriosa, ler para ver se não tem nada estranho, porque às vezes aparece mesmo. Embora o algoritmo do Google hoje, né, seja muito melhor do que ele já foi um dia, mas ele ainda, né, tem uns erros grotescos, assim, a gente tem que ter cuidado e o segredo é revisar, né, revisar, revisar, revisar. Sobre o tempo de, pronto, sobre o tempo de publicação, seria, no caso, assim, da atualização das referências, se você quer saber, assim, Henrique, se o artigo ele foi publicado já há 2 anos atrás, se você pode citar, é mais ou menos isso a sua pergunta? Pronto. Sobre a atualidade das referências, inclusive foi boa a sua pergunta, porque na semana passada, né, a nossa live foi sobre como escolher as melhores referências para o seu trabalho. Então, depois você dá uma assistida nesse vídeo, ele está salvo no IGTV e também no YouTube, certo? E lá eu expliquei tudo sobre referências. Mas assim, as referências elas devem ser atuais, é um dos critérios, né? Para a gente escolher as referências. E o ideal é que a gente escolha preferencialmente artigos científicos, preferencialmente de revistas de maior impacto, né? Que são mais respeitadas, parecem ter mais qualidade, porque elas passam por revisões por pares, né? Não é que parecem, elas realmente têm mais qualidade, certo? Então as informações elas são mais seguras. E em relação à atualidade, prefere-se que sejam artigos dos últimos 5 anos, certo? Mas isso não quer dizer que um conceito importante da sua área, que foi dito lá em 1900, tá? Que esse artigo não pode ser citado, ele pode. O que você não pode fazer é escrever um trabalho inteiro com referências antes dos anos 2000, com referências de 20, 30 anos atrás. Por quê? Porque, de forma geral, quem lê o seu texto vai ver que ele está carregado de informações desatualizadas. E aí, o que é que transparece para o leitor? Transparece que ou você teve preguiça, né? Você não teve o cuidado, né? O esmero de ir lá e procurar mais, né? De ver referências mais novas. Mas claro que tem aquelas situações em que o tema, né? Ele foi estudado há muitos anos atrás,
parou e agora voltou. Aí tudo bem, você não tem o que fazer, as suas referências realmente vão ser mais antigas. Mas se for um tema que ainda está em alta, ainda se está publicando bastante, usa dos últimos 5 anos, tá certo? E lembrando, pode usar referências mais antigas para conceitos clássicos, mas tentar não exagerar nisso, tá certo? Preferir sempre dos últimos 5 anos. O que mais? E aí? Digita aí a sua perguntinha, pessoal. Manda pra mim, a gente ainda tem meia horinha aqui. Não vamos desperdiçar esse tempo aí que o Instagram deu pra gente. Então anotando tudo aí no caderno. Depois eu quero saber, viu? Se vocês estão aí anotando tudo, se vão colocar tudo em prática. E aí? Ah, então, é isso que eu tava olhando, se tava funcionando. Vamos ver. Eu não sei o que foi que eu fiz aqui nesse YouTube hoje que ele não tá rolando. Porque pra mim ele aparece que tá excelente, que tá ao vivo, que tá transmitindo. Eu não sei o que aconteceu. Vamos ver aqui. Quando vocês mandam as perguntas, eu vou ver se eu consigo ajeitar isso aqui, tá certo? Pois é, não sei, tá público aqui. Não faço ideia o que aconteceu. Bom, vamos ver essas novas perguntas aqui. E os trabalhos acadêmicos já apresentados? Por exemplo, em 2014, ainda dá para publicar em revista? Ah, entendi. Os trabalhos que já passaram, né? Se ainda dá para publicar, dá sim. Agora sim, vale a pena, né, você fazer aí uma leitura criteriosa para atualizar esses dados, né? Até para você agora, imagine, já se passaram aí 6 anos, então você já tem uma maturidade maior, né? Vai fazer aí uma leitura com a cabeça fresca em relação ao assunto, vai pesquisar, né, outras referências para ajudar. Então você faz aí uma revisão junto com a atualização dessas referências e com certeza vai dar para publicar sim. Artigos em que as citações só tem o nome do autor e o ano. Como posso usar citações que não tem a página de onde foi retirado? Então, nesse caso, me parece aqui duas coisas, né? Se você quer saber a página de onde foi retirado, me parece que você está se referindo a uma citação direta, né? Então, nesse caso, você tem que ir lá na fonte original e daí você tem que achar em que página foi isso, certo? Então, você vai ter que fazer esse trabalho de mineração aí, né? Essa garimpada aí para achar isso, certo? Agora, se você está falando de um artigo que está publicado e não tem número de página, é estranho, normalmente tem, é como eu disse. Aí eu cato lá na revista para saber quais foram as páginas em que o artigo foi publicado. Mas se você quer saber exatamente qual é a página que está aquela informação, você tem que achar o artigo original e buscar ali onde que estava aquela informação. Porque se você fizer isso através de outro trabalho, quem garante que aquele era um pesquisador de uma índole, né? Que você vai confiar e será que ele tirou daquela referência mesmo? Será que ele não fez confusão das referências? Então, nunca confie de forma indireta nos trabalhos, né? Vá na fonte original e procure lá, tá bom?
Nos artigos de revisão, qual tipo você recomenda mais? Revisão sistemática? Sim. Revisão sistemática, gente, elas são maravilhosas para a gente usar como referência nos trabalhos, por várias questões. Primeiro, porque elas na pirâmide de evidência, né, elas contemplam o maior nível de evidência científica. Então, elas vão fazer uma junção, né, vão fazer uma reunião de todos os trabalhos da área e vão fazer uma avaliação crítica desses trabalhos. Então, as revisões sistemáticas, elas têm um rigor metodológico, isso quer dizer que algumas só incluem os trabalhos que são realmente de qualidade, então você está incluindo a referência de qualidade. Segundo, ela já fez toda a revisão para você, então você consegue ali achar boas fontes de artigos originais também para citar. Outra coisa, é importante que a gente cite trabalhos de qualidade. Como que eu vou saber se o trabalho tem qualidade? Quando a gente vai ficando macaco velho, a gente vai identificando, olha, esse aqui é um artigo fraco, né? Mas quando ainda se é iniciante, normalmente buscar uma revisão sistemática é muito mais fácil. Por quê? Porque algumas revisões já fazem esse trabalho de fazer avaliação da qualidade dos trabalhos. Então ali você acha, né, uma fonte maravilhosa de referências de qualidade para citar. Você pode citar a própria revisão sistemática, você pode citar os artigos os artigos originais que ela traz. Então, assim, revisões sistemáticas são muito legais para a gente fazer uma citação segura. Sem contar que houve um boom de referências, de revisões sistemáticas nos últimos anos, o que nos traz referências mais recentes, né? Então, já que a gente precisa citar dos últimos 5 anos, isso também já é um ponto pra gente aí. Que tão certo é que os parágrafos têm que estar lotados de referências? Não, vamos lá. Não é que você não tem que encher o seu parágrafo de referência, certo? O que é que você tem que fazer? Usou uma informação, essa informação não é sua, então, claro, você vai logo citar. Não precisa colocar mais do que 3 referências. Por quê? Porque isso deixa o texto poluído, tá? O leitor vai se enganchar, não vai nem saber qual é a próxima frase que ele vai ler, porque tá cheio de referência ali. Não precisa, tá? 3 referências para uma informação já está bom demais. Cuidado com plágio, né? Cite tudo que vocês pegam de informação de outros trabalhos, mas não precisa mais do que 3, para não ficar também esse texto poluído demais, certo? Não tem limite, mas assim, não precisa colocar 10 referências para dizer que isso aqui é o controle de um ar-condicionado, tá? 3 referências já são suficientes para que o leitor ele se convença que isso daqui é um controle, tá bom? Pablo, saudades, Pablo. Boa noite. Em relação à revisão sistemática, é obrigatório ser feito por 2 ou 3 pessoas? Preferencialmente sim. Por quê? Porque a revisão sistemática, ela tem a grande coisa de uma revisão sistemática é ela ter essa sistematização na sua metodologia, né? Então, normalmente uma pessoa busca os trabalhos, né? E normalmente 2 fazem a seleção desses trabalhos para saber, de acordo com os critérios de inclusão da revisão, quais vão fazer parte ou não desse trabalho. E é bom ter um terceiro porque ele vai ser o juiz. Então, digamos, eu e você estamos escrevendo uma revisão sistemática, certo? Estamos ainda na etapa inicial de triagem de seleção dos trabalhos. Aí, você leu, a gente está lendo agora o artigo de número 10, certo? Você acha que tem que incluir o artigo de número 10. Eu acho que não. E aí, quem vai resolver o impasse? Então, normalmente tem uma terceira pessoa para resolver essas divergências. É bacana. Então, no mínimo 3 pessoas é um bom número para se fazer uma revisão sistemática. Dá para fazer sozinho? Dá, mas ela pode ficar uma revisão muito tendenciosa. E nesse caso, talvez fosse melhor você fazer uma revisão integrativa, né? Que é onde você pode seguir um modelo de uma sistemática, mas você pode incluir outros trabalhos que não só artigos originais, você tem uma flexibilidade melhor na, na metodologia, então talvez deixe menos enviesada do que você fazer uma revisão sistemática sozinho, certo? Mas dá para fazer, mas assim, de 2 a 3 é o ideal, por essas questões que eu falei. Sobre o artigo de revisão, como começar? Tem algum vídeo aqui que você indica para nortear? Sim, tem um vídeo,
tá? Que ele é um passo a passo para fazer a revisão sistemática. Eu vou deixar na descrição, eu espero que eu consiga salvar esse do YouTube. E daí na descrição eu coloco o link desse vídeo. Mas de qualquer forma você pode ir lá no meu canal, youtube/sextaphd. Lá vão ter playlists. Na playlist Paula ao vivo vai ter todas as minhas lives. E aí tem uma live lá, passo a passo para escrever uma revisão sistemática. Aí você vai saber todas as etapas bem certinho, tá bom? Na pandemia a melhor coisa que a gente pode fazer para conseguir, né, se manter produtivo, ou é desengavetar os trabalhos, né, mais antigos, e daí dar uma repaginada neles e tacar eles para frente. Foi o que aconteceu com o meu último artigo, ele estava aí meio que abandonado por causa das altas demandas e começou a pandemia, né? Claro que o trabalho meio que se multiplicou, mas assim, deu pra gente pegar, né, reviver aquele trabalho, dar uma revisada, dar uma repaginada nele e mandar para a revista foi rápida, a gente já conseguiu publicar. Então, desengavetar os trabalhos antigos e também trabalhar em revisões temáticas é muito bom. Primeiro que a gente se mantém ativo, certo? Então, não fica pirando aí também com essas coisas da pandemia. Enquanto isso, vai melhorando o currículo, vai melhorando a escrita. Enfim, a gente precisa se relacionar com as pessoas, nem que seja através de uma telinha, né? Então, vai fazendo reunião, vai trabalhando. Então, assim, trabalho tem, né? Só tem que saber se a pessoa tem tempo e disposição para fazer. Mais perguntas, galera? A gente ainda tem 15 minutinhos. Se tem vídeo sobre estrutura de artigo, não tenho certeza. Eu acho que tem. Mas eu vou dar uma garimpada ali. Eu acho que tem, sim. E daí eu coloco na descrição. Mas de qualquer forma, dá uma passeada ali nas minhas playlists. Porque se não tiver como escrever um artigo, uma live só sobre isso, com certeza vai ter para cada parte. Porque eu já fiz uma de metodologia, eu já fiz uma de introdução, eu já fiz uma de revisão de literatura, eu já fiz uma de referências, já fiz uma de resultado de discussão. Então, assim, se você pegar o caderninho, igual a Ana Maria não tá aqui hoje, mas a Ana Maria, um dia desse eu vi ela lá, ela pegou um caderninho, gente, e me marcou nos stories. Ela tava estudando algum tema lá, não sei se era um projeto de pesquisa. Ela assistiu todos os meus vídeos sobre projeto de pesquisa, anotou tudo no caderninho para aplicar no projeto dela. E eu achei super bonitinho, né? Então, se eu não tiver uma live de artigo, eu acho que tenho, mas se eu não tiver, com certeza você dando uma passeada lá nos vídeos, você vai conseguir estudar bastante coisa, porque eu já fiz separado. Às vezes não dá tempo, né, de imagine, em uma live só falar de tantos detalhes, mas aí às vezes eu prefiro separar para conseguir falar mais detalhes de cada tema. Então vale a pena, tá certo? Dá uma passeada lá no canal. Tem algum problema em citar nos trabalhos documentos ou livros feitos por órgãos públicos e como citar? Não tem problema, certo, gente? Documentos, por exemplo, coisa do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, são tudo fontes confiáveis, certo? Então, pode ir sem medo, pode referenciar, pode citar sem medo, tá certo? Como citar? Aí, vão ser muitos detalhezinhos de dados bibliográficos, né? Você vai ter que colocar assim, Brasil, nome do documento, ano, tal. Aí eu sugiro que você dê uma pesquisadinha no Google de como fazer isso bem certinho de acordo com as normas da BNT, que vai ter vários vídeos ou vários tutoriais ali mostrando, certo? Para eu não me arriscar a te dizer aqui e acabar esquecendo de algum elemento, porque são muitos elementos, né, quebrados ali que vão ser necessários, certo? Então dá uma pesquisada no Google que você vai achar rapidinho, tá? Como citar. Mas pode usar sim, são bastante confiáveis, certo? Dicas para melhorar a escrita, maior facilidade para escrever. Eu acho que é mais assim, né? Claro, tem pessoas que têm mais facilidade do que outras. Mas eu acho que é mais assim, leitura. Quando a gente tem bagagem, a gente vai lembrando, né? Olha, eu podia escrever assim, assado, né? Uma das primeiras perguntas hoje foi sobre os conectores, né? Entre os parágrafos. Então, assim, tô escrevendo, tô aqui com o Academic Phrase Bank aberto. Para cada situação tem uma frase ali
de sugestão, posso modificar aquela frase. Então vai fluindo, sabe? Então assim, é concentração, é sobretudo organização, você saber o que você vai escrever em cada etapa. E é isso que eu gosto muito de falar nos meus vídeos, na introdução, gente. O que, é que vocês vão fazer? Vamos lá. Parágrafo 1, tal, tal, tal. Parágrafo 2, tal, tal, tal. Então, assim, estuda antes como é que você vai escrever, como que você vai estruturar. E com certeza vai fluir, certo? Organização, eu acho que organização associada com leitura não tem erro, tá? Quais os erros mais comuns ao escrever um trabalho de conclusão? De conclusão de curso? Vamos lá. Ó, tem que ter muito cuidado com plágio, certo? Então, assim, usou uma informação, citar, tá? Nada é da nossa cabeça. O conhecimento científico, ele é como se fosse um quebra-cabeça. A gente pega informação daqui e dali para construir uma nova informação. Então, tem que referenciar. Outra coisa comum, assim, em TCC, o aluno, ele não se organiza, né, para escrever. Então, ele vai colocando... Gente, quando a gente vai escrever, parece um oceano. E parece que a gente não sabe nadar naquele oceano de coisas. Então é muita informação. E são muitas informações interessantes. Mas a gente tem que saber filtrar. Então, assim, ter muito claro qual é a pergunta de pesquisa do trabalho. E essa pergunta ela tem que estar estampada aqui na testa. Você tem que escrever nos post-it, no caderno, toda hora você tem que escrever qual é a sua pergunta de pesquisa. Por quê? Para você não fugir dela. Para você não fugir do tema. Então, esse dia eu estava corrigindo mesmo o TCC. Poxa, do resultado da discussão pra frente tava bom, a metodologia tava ok, mas a introdução parecia que era a introdução de outro trabalho totalmente diferente, sabe? Então, assim, lê e relê várias vezes para deixar o seu texto bem costurado. Pensa que o seu trabalho é uma história, que ela tem que ser bem contada, que ela tem que ter um início, um meio e um fim. Então, revisar é o segredo para você escrever bem. E isso acontece bastante em TCC, certo? Referências que não estão citadas no texto, acontece bastante. Que mais? Às vezes o aluno não sabe escrever muito bem qual é o objetivo do trabalho, né? E o objetivo você tem que se perguntar assim: o que é que eu pretendo fazer com essa pesquisa? A resposta dessa pergunta é o objetivo do seu trabalho. Então, assim, tem muitos errinhos, né? Eu tenho um e-book gratuito que está disponível lá no meu blog, no blog.sejaphd.com. Lá vocês vão ter acesso a esse e-book. Lá tem, assim, 8 erros comuns em dissertações e teses. Então, também são erros que são aplicáveis em TCCs. Então, dá uma olhada lá, certo? blog.sejaphd.com. Do lado direito, assim em cima, tem uma caixinha amarela com esse e-book. Então, baixa lá e dá uma olhada nesses erros, tá bom? Em inglês, você traduz os nomes tipo Brasil, Ministério da Saúde nas referências? Se eu traduzo, vamos lá. Sim, eu coloco o Brasil com Z. E eu coloco Ministério da Saúde, essas coisas, é porque eu não citei muito. Mas assim, por exemplo, nos agradecimentos, né? Eu já usei bastante. Referência, por exemplo, para agradecer a CAPES. Então, já aconteceu de eu usar o termo CAPES traduzido para o inglês. E já aconteceu de eu usar o termo em português. Assim como a filiação. Já aconteceu da gente traduzir e já aconteceu da gente usar em português. Então, isso não tem muito padrão, assim. Eu acho que as duas formas elas são aceitáveis. Inclusive, se não traduzir, eu acho que é até melhor, porque a pessoa que é de fora, né? Embora talvez ela não entenda o idioma, mas ela vai achar a referência mais fácil, se não for traduzida. Na introdução, se coloca a regência. Como assim regência? Me deixe mais claro. Agora me deu branco do que seria regência nesse contexto que você quer falar. Vou deixar gravada aqui no IGTV, certo? Espero que eu consiga salvar ela aqui no YouTube. Ela não está transmitindo, eu não sei porquê, porque pra mim está aparecendo que tá ok. Mas eu espero que eu consiga deixar ela salva mais tarde no YouTube, pra que vocês consigam assistir depois com mais calma, tá bom? Ah, referência, por isso que eu fiquei, gente. Na introdução coloca referência sim, tá? Vamos lá, recapitular rapidinho qual é a estrutura de um texto acadêmico. Um texto acadêmico ele tem resumo, introdução, material e métodos, objetivos, referencial teórico. Se for artigo, não tem referencial teórico. O referencial teórico vem na introdução.
resultado de discussão e conclusão. Onde eu referencio e onde eu não referencio. Resumo, não referencia, tá? Introdução, referencia cada conhecimento que você colocar na introdução não veio de você, da sua cabeça, foi de outro lugar, então para cada conhecimento que você colocou ali tem que referenciar. Objetivo, não referencia. Material e métodos, referencia. Se for um trabalho, né, de revisão, se for um trabalho de monografia normal, convencional, né, clássico, você usa revisão de literatura e aí também vai referenciar. Resultados, ele não referencia se for um dado original. Então, por exemplo, eu fui no laboratório, fiz uma pesquisa, eu fui na comunidade, apliquei um questionário. Isso são dados originais, são dados meus, certo? Então, esse tipo de dado original não referencia, mas se for um artigo de revisão sistemática, ou qualquer tipo de revisão, onde os nossos resultados são outros trabalhos já publicados, aí sim referencia, tá certo? Discussão, referencia porque a gente vai comparar com outros trabalhos. E conclusão, não referencia, certo? Então, depois você assiste de novo para você anotar isso aí, porque isso é um erro muito comum, gente, tá? Muitos alunos escrevem a introdução sem referência nenhuma, isso é gritante, não pode, certo? Referência é feita de informações de outros trabalhos, introdução é feita de referência de outros trabalhos, tem que fazer todas as citações. Ah, entendi, Tati. Entendi. Bom, na referência acho que dá para você deixar em português, certo? Claro que no texto não, mas na referência acho que dá. Eu já fiz das duas formas e os artigos foram aceitos. Ah, beleza. Depois você assiste novamente para ver então. Porque eu já não me lembro mais qual foi a pergunta também. E o tempo já está aqui se aproximando do final. Bom, galerinha. A gente ainda tem 7 minutinhos, certo? O Instagram ele corta a gente, então se alguém tiver mais alguma pergunta, eu ainda tenho mais 5 minutos, tá, para responder, porque depois eu vou ter que encerrar. Porque se ele encerrar automático, às vezes ele não me deixa salvar, certo? Então eu quero ter esse cuidado aqui com o tempo hoje para eu conseguir salvar, porque teve um pessoal aqui que o celular descarregou, enfim, que pretende assistir novamente. Então, se alguém tiver mais uma última pergunta, né, para que eu possa responder nos últimos 5 minutos, aí a gente faz isso. Não usar referência na introdução do TCC, nossa, eu nunca vi isso, sério? Existem estilos e estilos, né? A regra é seguir a norma aí do teu programa. Então, programa de graduação, programa de pós-graduação, é regra, tá? Segue as normas do teu programa. Eu falo aqui as condições gerais. Artigo científico também, tem que seguir sempre as normas da revista. Tudo que a gente vai falando, né, são coisas de experiência própria. Imagine, eu já passei por várias coisas, né, vários tipos de escrita. Então, são tudo fonte de experiências minhas, de leitura de material de metodologia científica, mas assim, se no teu programa a regra é não usa referência, quem sou eu, tá? Segue a norma do teu programa. Eu tenho sempre esse cuidado, Tati, de gravar, porque eu sei que nem todo mundo consegue assistir. Mas eu tô bem feliz, gente, que vocês participaram ativamente hoje, certo? Muitíssimo obrigada pela participação, assim, intensa, né? Isso é muito bom. Acho até que eu vou voltar a fazer mais lives desse tipo, porque às vezes ou o tema escolhido não é algo que está na necessidade do aluno naquele momento, né? Ou enfim. Mas acho que hoje foi bom a gente ter esse diálogo, né, mais geral. Por que eu tive essa ideia, né? Porque às vezes eu tô fazendo a live, por exemplo, de referências na semana passada, e daí no final o pessoal começa a fazer perguntas de outros temas. Claro, né? Eu sempre vou responder, óbvio. Mas eu acho que é bom a gente abrir esse espaço também para dúvidas gerais, assim. Porque cada um está passando por uma situação, por um momento, e daí aqui é um espaço que vai caber todas as perguntas, né? Então, é isso. Então, galerinha, muitíssimo obrigada pela participação de todos, tá? Peço desculpas aqui pelo YouTube, vou ver agora o que aconteceu e vou tentar salvar isso para deixar gravado aí para vocês. De qualquer forma, eu vou salvar também no IGTV. Queria dizer que eu tenho um canal no Telegram onde eu dou dicas exclusivas para os alunos
E assim, se você quer receber essas dicas, por que dicas exclusivas? Porque às vezes eu tô aqui trabalhando, aí tô aqui usando uma ferramenta bacana que eu acho que vai ajudar alguém. Então eu coloco lá no Telegram. Por quê? Porque às vezes eu coloco aqui no Instagram e o Instagram não distribui para todo mundo. Então o que que acontece? Nem todo mundo vê. Pelo menos todo mundo que tá no Telegram vai receber, certo? Então dicas pontuais assim de coisas quando eu tô aqui no meu dia a dia trabalhando, porque a pessoa, né, fica o dia inteiro aqui nesse computador. Então, quem quiser participar, certo, desse grupo, o link fica na descrição do vídeo do YouTube, ou então me manda o direct que eu mando o link, tá? Se inscrevam no canal também do YouTube para ajudar, né? Quanto mais pessoas inscritas, mais eu fico animada aí para produzir mais conteúdos para vocês. Sigam também no Instagram, então quanto mais vocês interagem comigo, mandam mensagem, tiram suas dúvidas, me mandam dicas de novos vídeos, eu fico mais animada aí para produzir conteúdo para vocês, ajuda, né? A, a manter até a divulgação mesmo, né? Outras pessoas vão vindo junto, então é importante que vocês sigam, compartilhem, participem, tá bom? Muitíssimo obrigada pela participação, grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, Tati, você é maravilhosa, sempre participando intensamente aqui. A gente já criou uma amizade virtual sem nem se conhecer, tá vendo? Aí eu já considero você a minha amiguinha aqui das lives. Um beijo, boa produção para vocês, pessoal. Tchauzinho. Vou encerrar aqui para salvar, tá certo?